Bom, Ronaldo, o que nós observamos desses 700 produtos que foram listados aí para não acompanharem essa inicial taxação de 50%, é que esses produtos fazem parte de um conjunto de interesses da sociedade norte-americana. Quando um dos produtos é castanhas do Brasil, por exemplo, né, o que nós observamos é que a Brazilian Nut só é produzida na Amazônia, não é produzida nos Estados Unidos. Já nós, Pecan, por exemplo, né, eles são os maiores produtores, alternando a primeira posição com o México. Eles não têm muito interesse em diminuir taxação. Então, os produtos que interessam, tipo a aviação, né, com a Embraer, que é um dos principais mercados da aviação da Embraer, é os Estados Unidos, e eles têm interesse em continuar importando o tipo de jato que importam do Brasil, então eles reduzem as taxas. Mas aqueles que eles têm uma necessidade de proteção do seu mercado, eles vão manter possivelmente essas taxas altas. Tá? É uma maneira de proteger. Então tem elementos políticos, né? Os Estados Unidos olham para países que têm ditadura. Né? Eu, por exemplo, eu estava o ano passado com 2 contêineres prontos para ir para a Rússia e o sistema SWIFT, que é o sistema internacional de câmbio, excluiu a Rússia por eles entenderem que é um sistema ditatorial, que reprime expressões da mídia e tudo mais. Né? Eles cortaram a Rússia, cortaram a Coreia do Sul, Coreia do Norte, cortaram Cuba, cortaram Venezuela, cortaram Belarus. E eu, como exportador brasileiro, nesse momento eu dependo desse acordo internacional, que é o sistema bancário SWIFT para fazer câmbio. E os Estados Unidos, então, me impedem, pelo Brasil ser signatário desse acordo, de eu vender para a Rússia e fazer câmbio pelo sistema SWIFT. Então, eles bloqueiam esse sistema e eu não posso vender para nenhum país que eles entendem que tem alguma repressão, né, contra a democracia. E nesse momento, essa taxação no Brasil tem relação com isso, porque eles entendem que o Brasil está indo numa linha de não ser mais um país democrático, porque não se pode ter expressão nas redes sociais, porque qualquer coisa, né, é preso, né? Temos políticos, temos manifestantes, temos gente que não pode ter rede social. Perdão. E nesse sentido, eles aplicam essas legislações, que já aplicavam para outros países, e o Brasil está indo nessa linha, como Venezuela, Cuba e outros aí, e Rússia, inclusive. E já sofri essa situação, que é uma situação adversa, né, de não poder exportar para um país como a Rússia, que queria, o cliente lá queria, eu queria exportar, por exclusão do sistema SWIFT. Bom, no caso dessa taxação, porque eles também, os Estados Unidos também não importam desses países, né? Eles não permitem e também não importam. Ou sobretaxam excessivamente alguns países que estão indo nessa linha. Então, esse é o movimento, né, que se observa. Para o Brasil, essa lista, que aparentemente é extensa, de 700 produtos, é uma lista de interesse deles em um primeiro momento. Pode aumentar essa lista? Pode. Por exemplo, o café e a carne bovina não estão nessa lista. Continuam com 50%. O café eles não produzem. Tem outros mercados que eles podem importar, mas dependem muito do café brasileiro. Mas isso vai ser um elemento de jogo, né, de barganha, né? Olha, toma aqui, toma lá e tal. Já a carne bovina, existe uma pressão enorme dos pecuaristas americanos, né, para que se mantenham essas taxas para proteção da produção norte-americana de carne, né? Já nozes e castanhas, né, quando fala castanha do Brasil, que é um dos itens ali, é um item no universo nozes e castanhas. Né? Existem muitas nozes e castanhas, e a nossa pecan é uma delas. Nós não tínhamos perspectivas de exportação esse ano de nozes pecan
do Brasil para os Estados Unidos. Nós já vendemos nos Estados Unidos o nosso produto via um importador canadense que repassa o produto importado no Canadá para os Estados Unidos. Então, nós temos toda a estrutura que é extremamente burocrática e complexa para vendermos nossas pecantes cascadas em Cachoeira, nos Estados Unidos, né? Porém, fazíamos isso, repito, via Canadá. Nesse momento, né, devido ao tamanho da safra, devido a outros mercados que nos importam, nós não tínhamos essa perspectiva. Então, já fica claro, né, que nós não temos hoje uma expectativa de termos um prejuízo maior, né, nesse momento por essa retaliação. Claro, e pensando que isso pode continuar para os próximos anos, a gente sim, aí fica atento, né, porque no futuro sim teríamos interesse em exportarmos não somente via Canadá, mas também diretamente para os Estados Unidos. E se permanece essa taxação, nós certamente seremos penalizados. Mas Edson, é essa a minha impressão, Torá. Edson, eu sei, mas eu fico pensando o seguinte: eu estou falando com o exportador. Então, quem vivencia toda essa burocracia e todo esse desafio que é conquistar mercado, é que colocar o produto dentro das regras daquele mercado que está exportando, na embalagem que aquele mercado exige que seja feito, com as anotações técnicas daquele país. Quer dizer, é um negócio que não se faz da noite para o dia, que se monta com dificuldade, com custo, né, de desenvolvimento, de adequação, etc., para as regras sanitárias e de defesa do consumidor daquele país que quer exportar. Aí assume na presidência dos Estados Unidos, democraticamente, um presidente que resolve bagunçar esse sistema que tem que, por necessidade, ser estável, de médio e longo prazo, de preferência de longo prazo. Quem exporta para os Estados Unidos, não importa o setor, na tua opinião, não fica intranquilo e de repente fica dizendo, bom, assim como eu sou exceção hoje, amanhã eu posso não ser exceção. Então eu não posso focar a minha empresa para ficar dependente do mercado americano. Ou eu estou enganado no meu raciocínio? Olha, Tomé, qualquer... Primeiro eu vou pedir perdão aí pela minha voz, que eu estou gripado aqui, estou com a voz alterada, tá? Até era para estar aí no estúdio e acabei declinando em função da gripe aqui, que me pegou forte, tá? Bom, a minha opinião é o seguinte: qualquer exportador ou qualquer empresa que tem um alto nível de concentração em poucos clientes ou poucos países, ele está exposto a um risco maior do que aquele que tem uma pulverização de clientes e países, tá? Vou dar o exemplo do nosso caso. Nós exportamos hoje para clientes de 4 dos 5 continentes. Então, nós não temos uma concentração em um país único, sequer um continente, né? E nós não temos uma dependência sequer, nesse momento, né, devido ao tamanho da safra, de exportarmos, né, um volume maior que 50%, vamos dizer. Porque nós distribuímos a nossa força comercial entre o mercado interno e externo, e sendo que dentro ou fora do Brasil nós temos uma multiplicidade de clientes. É uma estratégia. Eu sei que isso não é fácil para qualquer setor, isso que nós montamos, né? Por exemplo, a Embraer tem um sistema concentrado nos Estados Unidos. Muitas empresas de suco de laranja, por exemplo, concentram praticamente 100% do seu mercado nos Estados Unidos. Café, muitas empresas têm essa concentração. Então, estrategicamente, em termos de gestão, é muito desejável, muito recomendável a prudência da pulverização. Mas nem sempre é possível conforme o segmento. Então, esses exportadores que concentram hoje o seu mercado nos Estados Unidos certamente estão pensando como tu o dizes, né? Tá, mas para aí. Eu fico exposto a uma insegurança daqui a pouco de uma taxação. Essas taxações, elas são elementos de barganha dentro do livre comércio mundial. Eu aumento, tu diminui, né? Eu te dou zero taxa em tal produto, né?
faço acordo de livre comércio com os países que eu considero mais alinhados com a minha linha de raciocínio político, né? Isso é uma jogada, né, tá? Então é de se esperar, sim, esse tipo de coisa, né? Eu entendo que o Trump está fazendo uma jogada arriscada, mas ao mesmo tempo está olhando, né, para a proteção do mercado dele e da linha ideológica dele, né? E que faz parte do jogo. Isso é de se esperar. Não é uma surpresa, né? Então, de nossa parte, né, eu entendo como exportador, inclusive aproveitando a oportunidade para dizer, Toné, que nós ganhamos novamente o Prêmio Exportação RS entre 60 empresas premiadas, né? E vamos receber agora, dia 14 de agosto, em Porto Alegre, a premiação, entre 60, com nomes como Tramontina, Randon, Calçados de Beira-Rio, Termolar, Três Tentos, né? E outras empresas enormes, né? Está a Divinante novamente lá, um bicampeonato, né? Parabéns. Destaque da exportação do setor agro, né? Então é sinal que parece que a gente está fazendo a coisa certinho. E para fazer a coisa certinho, temos que ter estratégia de negócio. E uma das estratégias de negócio é a multiplicidade de destinos, né, das tuas exportações. É isso, né? Ok, Edson, muito obrigado aí e parabéns pela duas vezes premiado aí entre os maiores do estado em termos de exportação, maiores e melhores no caso, né? E realmente estás de parabéns, Cachoeira fica de parabéns com o trabalho feito na Divinante. Olha, muito bom. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, por nos ajudar um pouquinho a entender, nós que somos leigos aí, como é que funciona esse mercado internacional e tomara que as ideologias fiquem em segundo plano e os interesses das populações dos países estejam acima de disputas de coloração ideológica. Mas isso é só um desejo meu. Obrigado, Edson. Obrigado, Toné. Mas só mais um convite, aproveitando. Ah, Dia 7, agora na quinta-feira próxima, nós temos uma sessão solene na Câmara, iniciativa do vereador Edmar Garcia, tá? Em homenagem aos 25 anos da nossa empresa, tá? Então fica o convite para ti, tá? E para todos os nossos ouvintes, tá? Às 19 horas, quinta-feira próxima, na Câmara de Vereadores, dia 7 de agosto, tá? Um grande abraço a todos e obrigado. Ok, obrigado. Então, Edson Ortiz, empresário da Divinante, nos falando sobre exportação